10ª aula: A vida vitoriosa. Objetivos: letra A: recordar as lições anteriores. Letra B: fazer uma apresentação sistematizada dos elementos da vida vitoriosa. Revisão: letra A: rever com o novo crente o caderno de anotações do estudo devocional. Falar um com o outro sobre as coisas que Deus lhes tem ensinado pela sua palavra. Letra B: ver o que ele já conseguiu fazer na preparação de seu testemunho pessoal. Dar-lhe sugestões valiosas para a continuação desse trabalho. Letra C: responder a quaisquer perguntas que ele possa ter. Terceira lição: a vida vitoriosa. Lição 10 e última: a vida vitoriosa. Nesta lição, a última das aulas programadas que apresentamos, não iremos abordar nada de novo. Nosso objetivo aqui é fazer um estudo resumido das verdades estudadas nas aulas anteriores e reforçá-las. É importante que o novo crente compreenda que todas as verdades que está aprendendo se relacionam umas com as outras. Aliás, esta aula apresenta uma série de elementos que devemos possuir para nos qualificarmos como crentes. É bom adotar a mesma atitude de Paulo para com a repetição do ensino. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Filipenses 3, verso 1. Elementos para a verificação de nossa vitória. Primeiro, certificar-se de que estamos em Cristo. Todo crente novo deve procurar ter certeza de sua posição em Cristo. Se tiver alguma dúvida acerca de sua salvação, será impossível crescer espiritualmente. A bendita certeza da vida eterna e do perdão dos pecados é elemento básico a uma vida cristã abundante. Se necessário, será bom repassar os pontos acerca dessa certeza, relacionados na primeira aula de aconselhamento. Salientar o seguinte versículo: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, versículo 5. Segundo, ter constância na oração e no momento devocional. Como já explicamos, a oração e o momento devocional são fatores importantes para uma verdadeira comunhão com Deus. É essencial que ele cultive o hábito de observá-los diariamente. Eles se desenvolverão grandemente se ele tiver o caderno de anotações e utilizá-lo devidamente, bem como a lista de pedidos de oração. Se for necessário, podemos recordar a 2ª e a 5ª aulas de aconselhamento. Salientar para o novo crente os seguintes versículos: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. 1 Pedro 2, verso 2. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Terceiro, ter constância na comunhão com outros crentes. O novo crente deve entender a grande importância da comunhão com outros crentes e do seu envolvimento numa igreja. Em geral, um crente isolado dos outros esfria-se espiritualmente e é derrotado com mais facilidade. O crescimento espiritual recebe um forte impulso na comunhão com os outros.
talvez seja útil rever o papel da igreja apresentado na terceira aula de aconselhamento. Salientar o seguinte versículo: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 24 e 25. Quarto, certificar-se de que está cheio do Espírito Santo. É muito importante que o novo crente se certifique se está cheio do Espírito Santo de Deus, pois ele é a fonte de todo o poder para a nossa vida e das transformações que nela se passam. O texto de Efésios 5,18 ensina claramente que a plenitude do Espírito Santo é um processo contínuo. O verbo enchei-vos significa realmente estai sendo cheios. Portanto, fala de uma ação contínua. Repassar as condições para se ser cheio e salientar para o novo crente o fato de que somos cheios do Espírito. Quando satisfazemos as condições para isso, e não apenas quando pedimos. Essas três condições são: letra A, desejar. É preciso que realmente queiramos que Deus passe a controlar nossa vida. B, entregar-se. Temos de provar nosso desejo de ser cheios, entregando a Ele o controle de nossa vida. C, purificação. Precisamos confessar qualquer pecado que ainda não tenha sido confessado, como pré-requisito para sermos cheios do Espírito, pois Deus não enche um vaso impuro. Caso seja necessário, podemos recordar a quarta aula de aconselhamento, salientar o seguinte versículo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, verso 18. Quinto, aprender a vencer as tentações e o pecado. É preciso que o novo crente entenda que as tentações não são pecado, mas apenas um impulso inicial para se cometer um pecado. Ele deve saber que Deus prometeu dar-nos a vitória sobre o pecado se buscarmos nele o poder e a libertação. O novo convertido deve entender também que sofrerá tentações e que precisa estar preparado para elas. As tentações nos vêm de três fontes: o mundo, a carne e o diabo. Deus nos tem revelado em sua palavra como devemos encarar e superar as tentações. E o novo crente precisa aprender mais a esse respeito. Se ele sucumbir à tentação e pecar, precisa saber como fazer a confissão para livrar-se do pecado imediatamente. Recordar a quarta e a sexta aulas de aconselhamento se quiser mais informações em torno desse assunto. Salientar os seguintes versos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Sexto, cultivar o hábito da obediência. Como já salientamos na sexta aula de aconselhamento, é extremamente vital que o novo convertido cultive o hábito de obedecer a tudo que Deus lhe ordena e lhe determina. Com autodisciplina e persistência, ele conseguirá criar o hábito de obedecer sempre à vontade de Deus. É bom observar que só conseguimos fazer dessa obediência um modo de vida quando seguimos os mandamentos de Deus. A despeito daquilo que possamos sentir, salientar o seguinte verso:
e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, 22. Sétimo, permanecer no centro do plano divino. Somente quando se está conscientemente vivendo no centro da vontade de Deus é que o crente tem a vida plena e abundante que Deus promete aos salvos. O plano de Deus para nós é bom e perfeito em todos os aspectos. Será bom recordar as condições para se conhecer a vontade de Deus, que apresentamos na 8ª aula de aconselhamento. Precisamos certificar-nos se o novo crente está realmente resolvido a saber qual é a vontade de Deus para ele em todos os aspectos de sua vida. Salientar o papel da paz de Deus na determinação de qual é o desígnio dele para nós e apresentar o seguinte verso: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Colossenses 3:15. Oitavo, tornar-se uma testemunha eficaz do Evangelho. Qualquer um que deseje realmente crescer em Cristo precisa empenhar-se no testemunho do Evangelho. Um bom modo de evangelizar é dar nosso testemunho pessoal. Precisamos verificar se o novo crente está preparando esse instrumento de trabalho. Também será bom que ele assista a conferências sobre evangelização e leia livros no assunto. O conselheiro deve pessoalmente instruí-lo nesse aspecto do trabalho. Salientar o seguinte versículo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. 9. Aumentar o conhecimento da palavra de Deus. O crescimento espiritual está intimamente relacionado com o nosso conhecimento da palavra de Deus. Embora esse conhecimento por si só não produza o crescimento, por outro lado, os outros fatores citados sem o conhecimento não produzem a verdadeira maturidade espiritual. É preciso que haja um bom equilíbrio na vida do novo crente. Precisamos verificar se ele está recebendo instrução bíblica e se está formando uma ampla base de conhecimento com a leitura de bons livros. Ele deve começar a estudar o Salmo 119 para que obtenha uma melhor perspectiva da importância da palavra de Deus. Salientar o seguinte texto: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. 10. Viver pela fé. Talvez a coisa mais importante que podemos fazer pelo novo crente seja conseguir que ele deixe de orientar-se pelos sentimentos e passe a dirigir-se por fatos. Ele deve aprender a depositar fé naquilo que Deus diz, em vez de naquilo que ele sente. É a única maneira de ele perseverar sempre na obediência, de ser constante no momento devocional e na oração, e em todos os outros elementos que constituem a vida cristã vitoriosa. Ele deve aprender a confiar na palavra de Deus, sabendo que ela contém as soluções para os seus problemas, e obedecer sempre às orientações dela, quer tenha vontade ou não. Esse é o único meio de sua fé resistir em momentos de grande provação, quando as emoções são negativas. Essa lição tem de ser enfatizada continuamente, durante todo o trabalho de aconselhamento do novo crente. Saliente o seguinte versículo: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, pela fé, assim andai nele. Colossenses 2, verso 6. Tarefas. A. Pedir ao novo crente que continue a fazer as anotações na caderneta de estudos devocionais.
B. Continuar a trabalhar em seu testemunho pessoal. C. Dirigi-lo a um curso de treinamento para o trabalho de evangelização. Caso não haja um, o próprio conselheiro deve dar-lhe essa instrução. D. Indicar para a leitura os seguintes livros sobre evangelização. 1. Como compartilhar sua fé, de Paul Little, edições Vida Nova, ABU Editora. 2. O Plano Mestre de Evangelismo, de Robert Coleman, editora Mundo Cristão. 3. Evangelização e Comunicação, Guilherme Cook. Não tem a editora.